Ó, a propriedade é assim, ó. Seno de x é igual a cosseno de 90 menos x. Então, pela lógica, o cosseno de x é igual ao seno de 90 mais x. Acho que é isso. O seno está depois. É só chamar de u, né? Se a gente chamar o cosseno de 90 menos x de u. 90 menos x de u. Então, o x é igual a 90 menos u. Se eu falar que eu tenho cosseno de x é igual ao seno de 90 menos x. Não, cosseno de u é igual ao seno de 90 menos u. É que tem uma que é o contrário. Não consigo fazer a lógica que eu tomo um jumento hoje. Mas o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Tá? Tranquilo. Ele... Então, eu acho que a ideia é essa. Se tu soma 90 aqui, ó. Daí tu vai ter que seno de x mais 90 é igual ao cosseno de x. Tá bom? Essa é a lógica. Uhum. Então, com isso, eu acho que tu consegue trocar ali o 140 por alguma coisa que envolva 40 ou algo próximo, sei lá, algo assim. Ele usa simetria no círculo ali. Ah, é? Tipo, Mais fácil ainda, então. então, só que eu tentei desenhar o círculo na mão para ver e eu não. Lógico que tem a possibilidade de eu ter desenhado todo torto, mas eu não consegui encontrar a simetria. Tipo, onde que seno seria igual a cosseno. Mandar Show. círculo. Não sei se exatamente ele não quer manter as coisas iguais, ele talvez queira fazer outra coisa. Porque 140 não tá no gráfico mesmo. Se fosse 120, estaria. Acho que a gente pega que o 140 é igual a 180 menos x, e aí a gente chega que x igual a 40, que seria meio que um reflexo dele. E aí eu tentei traçar para descobrir seno e cosseno, só que aí não, acho que não bateu. Pô, pra falar a verdade, cara, eu não consigo fazer nada com esse 140 aí. Não tem nada que dá pra fazer com ele. Não tem nada, nada, nada. Porque o que é 140 menos 90? É 50. Sacou? Então, se fosse, por exemplo, um 130 da vida, daria pra fazer alguma coisa. Que daí Uhum. daria que o cosseno de. Sei lá, o seno de 30 é igual ao cosseno de 130, uma coisa assim. Cosseno de, o seno de 40 é igual ao cosseno de 130, algo assim. Mas do jeito que tá ali, eu não consigo ver nenhuma propriedade para facilitar, entendeu? Uhum. Tem muita Tranquilo. propriedade trigonométrica, né? Eu já te mandei algumas. Já, já. Mas eu não consigo pensar em nenhuma aqui para ajudar a gente. Tem nada. A parte de cima eu sei o que tem que fazer, mas na de baixo não tem nada. Se bem que 30 mais 60 é 90 e 40 mais 140 é 180. Talvez o 40 mais 140 dê 180 seja legal. Eu acho que o caminho tá por aí, velho. Ó, porque, veja bem. Repare bem, repare bem. Vamos usar essa aqui, ó, o costa-costa, senta-senta. Não tinha pensado nisso antes, não. Nós temos o cosseno de... Ó, vamos pensar assim, ó. O cosseno de 180, que é o cosseno de... Que eu sei qual é o cosseno de 180 porque é um ângulo notável, né? Ou seja, o cosseno de 40 mais 140, 140. certo? Uhum. Igual ao cosseno de 40 vezes o cosseno de 180, de 140. Isso vai ajudar, tá? Tô só tendo uma ideia aqui. Menos o seno de 40, seno de 140. Eu acho que
Me empolguei de Vard. Porque aí, foda que a gente não sabe o seno e cosseno de cabeça, né? Não Do sabemos nada. 140. Não sabemos nada. Pensei que ia sair, mas. Não deu, bro. Não deu. Estranho, porque com 90 vai. Mas deve ter alguma relação, cara. Agora que eu me toquei que dá 180 soma. Tem que ter alguma relação que envolva 2π. Que envolva π, na real. O que envolva 180 graus. Pelo que eu entendi, Ah! Já sei. Já sei. Aqui é o 40 graus, ok? uhum, Desculpa aí pela ignorância. Beleza. Agora imagina o seguinte, meu bro. Aqui tu tem 180 graus, né? 0, 90, 180. uhum, Agora tu sobe 40 graus. Tu volta 40 graus. Qual que vai ser o ângulo aqui? 140. Desculpa. saúde. Dankeschön. Então é isso aí mesmo. Teu professor estava certo. O valor do cosseno vai ser simétrico, só que vai ser negativo, tá vendo? Uhum. Então, só que aí meio que a gente chega na mesma, porque a gente não vai saber o valor de. A gente não sabe o valor de cosseno de 40. É, a gente não sabe. Mas a gente sabe uma coisa. A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ah, E apesar do seno ser de 40, a gente acabou de ver que o valor do seno de 40 e do seno de 140 é o mesmo, porque é o valor no y, tá vendo? uhum. Então tu pode dizer o seguinte, aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Adoro continha que me empolga. Pode dizer que pela coisa que eu acabei de desenhar, né, cara? O seno de 40 é igual ao seno de 140. Certo, mano? Uhum. E outra coisa que tu pode falar é a primeira regrinha lá, então. Essa aqui, ó. Vai precisar saber o seno de 140 porque tu vai sumir com ele. Sacou? Uhum. Porque o que importa é que tu tenha na realidade agora seno de 140 mais o cosseno ao quadrado de 140. Né? Certo? Sim. Isso é igual a 1. O que tá ali embaixo é igual a 1. Acabou. Facilzão, né? Uhum. Boa. Tranquilo. Aí. Tranquilidade na quebrada. Agora tem que resolver a parte de cima. Essa eu não vou te falar nada. Ah, não, essa aí a gente sabe os valores de tabela, né? De decorar, que é 30 e 60. Aí é só substituir pelos valores e colocar o quadrado. Isso aí, então termina aí. Ixi. E tem outra coisa também, que é o seguinte. O seno de um ângulo vai ser sempre igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. Foi o que eu acabei de te falar, né? Uhum. Isso acontece até porque quando tu tá num triângulo retângulo, né? Aqui tu tem 90 graus, certo? Sim. Se aqui tu tem um valor de x, aqui é obrigatoriamente 90 menos esse x. Uhum. De tal forma que se tu tá pegando... Meu Deus, mais gente tentando encontrar a minha rede aqui. Só um segundo. Deixa eu ver se é... Estão tentando me hackear, velho. Só pra tu não dizer que eu tô mentindo.
Tá tentando entrar na minha rede aqui. Deve ser deve ser o nick que eu coloquei aqui. Eu vou bloquear a pessoa, mas eu tenho que perguntar pra minha mulher se é ela tentando entrar, tá? Só um segundo. Voltei, velho. Caraca, os caras estão tentando me hackear faz um tempo aí. O bagulho é louco. Desconectar e bloquear essa rede, continuar conectado, mas bloquear dispositivos suspeitos. É isso aí. Pronto, voltei. Tá tudo certo aí? Tá me ouvindo? Sim, sim. Então tá bom. Doideira, né, velho? Bagulho é insano. Hoje em dia, cara, tu tem que ficar esperto, velho. Os caras podem acessar a tua rede pra ferrar com a tua vida e tal. Bem, então termina aí. Quando puder, a gente continua a próxima. Não, a parte de cima fica meio, e aí meio sobre um continua meio. Dá certinho. Então tá bom. Aí a outra é a 9 que acho que acabar sendo a mesma coisa dessa aí, só que eu cheguei na relação de que alguns dos senos são equivalentes ao cossenos desses ângulos, e eu também parei, mas acho que talvez seja essa mesma propriedade de seno, cosseno dá um Qual a questão mesmo? a 9. Vamos ver. Aqui tá tudo no primeiro quadrante, né? Então acho que não é exatamente a mesma coisa que a gente fez. E aí, qual é o problema aí? Até onde eu cheguei, era que a gente sabe que o seno de 70 é equivalente ao cosseno de 20 e que o seno de 50 é igual ao cosseno de 40 ou vice-versa. Só que aí, para eu transformar eles, não, meio que. Aí talvez teria que usar essa seno e cosseno igual a 1. Não sei. Acho que, na verdade, acho que é exatamente isso, né? Que a gente faz seno de 70 mais cosseno de 20 igual a 1. E que seno de 50 mais cosseno de 40 também igual a 1. E aí daria 2, talvez. A gente poderia fazer isso? Pode. Então, acho que. E para essa expressão, para essa forma, se é verdade, os ângulos têm que ir juntos dar 90. Ou não necessariamente.
Eu tô pensando se tem um jeito mais fácil de fazer isso. Porque simetria não tem, né? Ah, eu fiz justamente por. Eu desenhei no círculo lá e peguei os tamanhos que eram proporcionais. E aí bate tudo certinho. É? É porque se a gente pegar o 45 como a metade do primeiro quadrante ali, a metade da esfera, a Ah, gente sabe que aham. é menos 5 graus até 40 e mais 5 graus até 50. É, tudo bem, isso eu percebi também, mas como é que isso vai te ajudar a resolver a conta? Essa é a pergunta. E aí, se você desenhar ali o triângulo de 50 e de 40, você vai perceber que o seno de 50 é igual ao cosseno de 40. Se a gente rodasse o triângulo, daria o mesmo valor. E aí, como são igualdade, acho que dá para colocar naquela fórmula de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. É, só que mesmo assim, cara, não tem cosseno nenhum aí, essa é a questão. Só tem a coisa do que, tipo, o seno de x é igual a cosseno de 90 menos x. Então, por exemplo, o seno de 20 é igual ao cosseno de 90 menos x, que é igual ao cosseno de 70, certo? Uhum, E daí tu pode dizer que o seno ao quadrado de 70 mais o cosseno ao quadrado de 70 é igual a 1, certo? Então tu pode dizer que o cosseno ao quadrado de 70 é igual a 1 menos o seno ao quadrado de 70. E aí que tá, né? O cosseno ao quadrado de 70 é igual ao seno ao quadrado de 20. Por causa dessa primeira linha aqui. uhum. Vai fazer o quê, Bubu? Tá bom. Sacou a ideia? Então por isso que dá para simplificar, entendeu? Sim. Essa é a propriedade que te faz simplificar. Essas duas aqui, ó. Porque nessa brincadeira aqui, ó, o seno quadrado de 20 já vai cortar o seno de 70. Eles vão se anular, certo? Uhum. Ótimo. Acho que vou fazer essa 11 aqui. Onde? Ah, depois termina essa, hein? Porque. Ah, então, é que eu entendi que você chegou a isso, é que eu resolvi pela. É que eu não sei se o que eu fiz é válido. Se eu Se tu poderia fez só realmente ter olhando feito lá, eu isso. não tô achando legal, tá? Uhum. É porque a gente, ele Tem que ainda ser vai. esperto para conseguir resolver do jeito que tu falou. Dá para fazer, mas não é tão imediato, não é algébrico, né? Por uma comparação visual, assim. Mas Então, tá, porque mas tá certo. ele tá. Essa lista era para a gente resolver com base na geometria, porque aí quando não tiver calculadora, a gente consegue só bater. É, eu tô resolvendo algebricamente, né? Não precisou de calculadora também. Sim, sim. Então. Mas ele tá incentivando a gente a fazer no, nesse Unit Circle. E aí bate para ver quais são os reflexos. E aí acho que ficou tranquilo.
Tá bom. Isso aqui, eu não vou dizer não. Mas eu vou te dar uma dica. A dica que eu vou te dar é essa aqui, ó. Oh, caramba. Otávio. Essa dica. E para não dizer que eu sou malvado, eu vou te dar uma outra dica também. Deixa eu pegar aqui. Teorema fundamental da trigonometria. Você... peraí Dica. aqui. Não, eu cheguei em algo... A gente... A ideia é que também vai ser isolar... isolar o seno ou o cosseno para depois jogar de novo nessa... Não. Não. A ideia é que o seno de x é o A e o cosseno de x é o B. Uhum. Essa é a ideia. Isso, mas se a gente... Tá, a gente vai transformar eles nessa forma fatorada. Isso. Tu vai pegar isso aqui que eu fiz e tu vai fazer a mesma coisa. Só que no lugar do A, tu vai colocar o seno de x e no lugar do B, o cosseno de x. Ah, e aí vai ficar seno mais cosseno. Isso, vai aparecer um monte de coisa conhecida, né? Uhum.
Tá. Ah, não. Acho que pode. Tá. Então, eu cheguei aqui a menos 0,32. Menos 0,32. Aham. Bem, se tu pegou a ideia, né? O A mais B tem que dar 0,6, né? Uhum. Ao quadrado. Esse cara vai dar 1, então vai ficar com 1 mais duas vezes o que tu quer. Certo? Sim. Então, 0,6 ao quadrado é 0,36. Menos 1, 0, menos 0,64. Dividido por 2, menos 0,32. Foi isso que tu chegou? Aham. Só uma dúvida. Claro, Quando, diga. para a gente usar esse seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado, a gente tem que, os ângulos que a gente pegar, Tem que ser iguais. tá? Ah, bom. Então, acho que, não, não, então acho que o que eu fiz no 9 acho que não poderia, porque eu fiz que seno ao quadrado de 70 mais cosseno ao quadrado de 20 daria 1. E eu Não, não, isso, cancelei. isso tá errado. Tá. É só com os ângulos iguais. Aham. Tá. Então depois tem que voltar ali no 9. Enfim. Vamos seguir a ordem, então. Fazer essa 12 também. Oi, o que tu falou? Fazer a 12 para Vamos fazer a 12, então. manter a ordem. Ó, aqui eu também não vou te falar o que eu não vou fazer, mas eu vou te dizer que tu vai ter que fazer Bhaskara. Ah, bom, sempre que já deu até na formulazinha ali. Só, aqui eu teria que, antes de começar, eu teria que transformar esse seno em cosseno, né? Isso, Antes de aplicar. pelo primeiro teorema lá.
Então, no caso, mudou o cosseno para seno, né? Isso. Eu tinha começado com seno, só que aí. Não dá porque ele não tá ao quadrado. Aham. A propriedade é com ele ao quadrado, né? Tá. Acho que cheguei aqui. Tu provavelmente chegou em duas respostas para U, né? Isso, só que uma é inválida porque tem que ser menor que π. Então, só Não, aceita. não tem nada a ver com pi. Não, ó, x menor que π, maior que π sobre 2. E eu cheguei que, se você substituir seno de x por u, lá nas respostas, ficaria aqui seno de x igual a 1. Só que para seno de x ser igual a 1, x teria que ser π. E aí não poderia. Legal, então vamos para a próxima, né? Tranquilo. Só fazer a anotação aqui. Tranquilo. Ai, putz. Hum, tá. Começo. Peraí, deixa eu ver se tem. Tá bom, pode ser, vai. Vamos seguir para 13, então. Aí a gente faz alguns que parecem ser mais complicados. Faz da 13. Deixa eu ver aqui. Acho que pode ser esse P. Esse P, tá vendo? Se bem que acho que vai cancelar. Pode ser. Show P complicado? O Quer que tu dizer, tem que fazer aqui no P, a princípio, é a multiplicação, né? A primeira coisa que você tem que fazer é abrir aí.
Ou, né, tu pode até ser um pouco mais ligeiro que isso. Você pode pensar o seguinte, né? Se vai dar zero, significa que é porque o que está aqui dentro desse primeiro parênteses vai ser zero, ou o que está no segundo, certo? Uhum. Então Tá. tu pode, para ser mais rápido, né? Tu pode pensar simplesmente em cada um separadamente. Esse aqui zero. O que vai ter que acontecer com o x para ele ser zero? A gente joga para o outro lado, raiz de 3, o 2. E pensa, né? Qual que é o valor de x que faz o seno ser raiz de 3 sobre 2? 60. Isso. Faz o mesmo com a outra, Hum, que vai dar tá. 45, né? Só de olhar assim já dá para reparar, né? Porra. É. Do outro jeito também Então, sairia, só que sairia por uma Bhaskara as duas mesmas respostas. Então, desse jeito é mais rápido, tá? uhum. Mas, peraí, se a gente resolvesse o segundo, daria que x igual a 45, né? Como você Isso. falou. Só que aí a gente chegou em dois. As Tá. duas valem, né? Aham. Na verdade, né, velho? Esse tipo de situação tem que tomar um cuidado, né? Deixa eu ver o enunciado aqui. Deixa eu ver bem o enunciado para. É. Ele está pedindo de 0 a 2π. Então não é só essa a resposta. Teria os Porque tem um outro negativos lugar onde o também. seno também tem esse valor, né? Os negativos, né? Que no caso é o 60 lá no outro quadrante. Uhum. 120, então. O 180 menos 60, 120 graus. Certo? E no teu caso ali, que é do 45, é no outro quadrante menos 45 também, né? Uhum. 135, então. Mais algum? Acho. Bom, pode ser se o que ele está elevando ao seno. Só se o assim de bater o olho. E aí acho que já fechamos. Então tá bom, né? No U, No 1? Como assim? fazer o 13U. Mas se bem que, Ah, tá. bom, 13U. Problema do 13U. seno quadrado. Tem que fatorar o 16 e o 4, né? Então, Bem, mas o 4 já tá fatorado, né? só de bater o olho a gente já não pode. Peraí. Seno ao quadrado de x tem que dar zero, né? Ah, não, mas 4 elevado a 5 não é 64, né? Não é bem assim, tá? Vamos fatorar o 16 primeiro. 16 é 2 elevado a 4. Isso está elevado a seno ao quadrado de x. E aqui tu já tem 2 elevado a 2 vezes 5, 10, então. Estou usando propriedade de potência, tá? Uhum. Aqui tu tem 2 elevado a 6. Então, você pode simplesmente multiplicar cruzado num primeiro momento, assim. Eu nem pensei muito sobre esse problema, tá? Tô só fazendo da primeira forma que me veio em mente. Daí aqui tu pode fazer, por exemplo, 2, 4 seno ao quadrado de x mais 6, porque bases iguais somos expoentes, certo? Sim. Igual 2, 10 seno de x. Agora, como as bases são iguais, tu pode igualar os expoentes, né?
certo? Uhum. E daí tu resolve uma Bhaskara, de novo. Tranquilo. Acho que era isso, então. Show de bola, John. Você tá bem. Você bate o olho e já sabe o que fazer. Só falta às vezes o detalhe, né? Uhum. Tá bom demais. A gente se fala semana que vem, então. Só preciso dar uma olhadinha, porque como eu vou me mudar, né? Vou para outro país, pode ser que eu tenha uns Ô, problemas. louco. Você vai Louco, pra né? onde? Tô indo morar em Portugal esse sábado. Pô, legal. Legal mesmo. Daí pode ser que na segunda esteja meio corrido, mas a gente passa pra terça, porque terça eu tô com bastante horário livre, se for o caso, tá? Tranquilo. Vou te avisando. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.